Boa noite, bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a imersão 100% online e 100% digital, que vai acontecer no dia 2 de abril, às 20 horas, domingo, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para dominar as técnicas de coroas posteriores. E para se inscrever nesse evento, você vai lá na minha bio do Instagram, clicar em se inscreva para garantir a sua vaga. Hoje eu estou num cenário diferente, né, do normal. Hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu para participar do congresso do professor Newton Fall. Vão ser 3 dias a partir de manhã. Aí depois eu vou te trazer para vocês as novidades desse congresso. Vai ser um congresso muito top, com os maiores nomes da odontologia mundial na área de estética, restauradora e biomimética. Então depois eu trago as novidades. Vai começar amanhã de manhã. Para quem não me conhece, eu sou Emília Cac, dentista clínico há mais de 29 anos, professor de prótese fixa há mais de 25 anos. Sou especialista em prótese dentária, mestre e doutor em materiais dentários. E vou te ensinar a fazer as técnicas de coroas em dentes posteriores. E nesta live de hoje, nós vamos falar sobre tipos de coroas posteriores. Quando indicar e quando contraindicar. São vários tipos de materiais possíveis para fazer, não só coroas, como inlays, onlays, overlays. Então são vários tipos de restaurações indiretas que nós vamos falar um pouquinho aqui. As possibilidades, né, as indicações, contraindicações. E a gente vai começar pelo material mais antigo que existe, né, para fazer esse tipo de restauração indireta em dentes posteriores, que são os metais. Metais. Eu já fiz muitas restaurações posteriores em metais. Cada vez menos a gente está fazendo devido à exigência estética dos pacientes, né? Que não aceitam mais restaurações posteriores em metal. Mas ainda se usa. Muita gente ainda faz restaurações de metal, né? Não é que acabou, mas está diminuindo. Então, quais materiais? Aí, Zé Flávio, estamos aí, né? Muita gente entrando aí, muito obrigado. Então, quais são os materiais, os metais utilizados ainda hoje em dia para fazer esse tipo de restauração posterior? Então nós temos o mais utilizado, pelo que eu percebo aí, liga de prata estanho. É um material de cor prateada, né? É uma liga de prata estanho. Ela é um material relativamente barato, resistente, e ela serve para fazer restaurações inlay, onlay. Coroa, ela já não suporta mais. Apesar de ser metal, devido às suas propriedades mecânicas, a prata estanho, coroa de prata estanho, não serve para poder fazer coroas totais. Mas é muito utilizado para fazer inlay, onlay. Outro tipo de material que ainda é pouco utilizado hoje em dia, mas foi muito utilizado no passado. A liga de cobre-alumínio. Uma liga dourada, que parece ouro, mas não é ouro. Ela é um material de alta dureza, ela é bem resistente, mas ela solta óxidos. Óxido de alumínio, óxido de cobre, aqueles núcleos metálicos fundidos, que antigamente eram feitos de cobre e alumínio, elas soltavam óxidos na raiz do dente e a raiz ficava preta. Então é um metal que foi, por ser muito barato, cobre e alumínio são metais muito baratos, foram muito utilizados aí por muito tempo, mas agora ainda bem que parou. Chamava Goldent, uma das marcas comerciais chamava Goldent, Gold, né, de dourado, fazia alusão ao ouro por serem douradas, mas era uma liga de cobre e alumínio. Então eles, como eram resistentes, podia fazer inlay, onlay, coroa e até ponte fixa metaloplástica com esse material.
Outro tipo de material que tem sido utilizado é a liga de níquel-cromo. É uma liga muito dura, né? Difícil de trabalhar, difícil de fundir, mas é utilizado. Então, geralmente os protéticos fazem coroas com esse tipo de material, liga de níquel-cromo, mas elas são muito duras, difícil de trabalhar. Mas eu já vi algumas coroas de níquel-cromo. E o melhor material, né, melhor liga para se fazer restaurações, tanto ilha only quanto coroas, até pontes metaloplásticas, é a liga de ouro. A liga de ouro, ela é dourada, tem uma porcentagem, não é liga, não é uma restauração de ouro puro, 24 quilates, né? É uma liga de ouro, porque o ouro puro ele tem uma resistência menor e não suportaria uma restauração. Então são adicionados outros materiais para poder aumentar a propriedade mecânica do ouro, então a chamada liga de ouro. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas se você pudesse, a escolha fosse só sua para poder fazer uma restauração no seu paciente, uma coroa em dente posterior, uma only em dente posterior, qual liga você escolheria para fazer essa restauração? Olha só, eu faria em liga de ouro, liga áurica. Eu faria uma coroa toda de ouro, uma unha de ouro, uma only de ouro. São essas restaurações que depois de cimentadas, eu fico tranquilo. Que eu tenho assim, quase que certeza que elas vão durar anos e anos e anos, às vezes décadas. Então eu vejo em alguns pacientes coroas, restaurações only de liga de ouro, que estão aí 20, 30, 40 anos na boca. Que os pacientes já mais com 40, 50 anos, 60 anos, fizeram essas restaurações quando eram jovens ainda. Então elas duram bastante quando bem feitas e bem cuidadas pelo paciente. Então, se eu pudesse escolher, eu faria sempre restaurações em leões em ligas de ouro. Só que o paciente não aceita. Hoje em dia, ninguém quer mais metal na boca. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu devo fazer por ano duas ou três restaurações em ligas de metal, em ligas metálicas por ano, seja em leão ou coroa. Cada vez menos a gente faz, mas eu já fiz muito, lá para trás. Um outro material, que você pode fazer as extrações posteriores, seja coroas, in leão, pode ser a resina composta. A resina composta está sendo cada vez mais utilizada. A gente usa muito para restaurações diretas e cada vez mais estão sendo indicados ou utilizados para fazer restaurações posteriores indiretas, a resina composta. Seja ela feita de maneira semidireta pelo próprio dentista, seja feita em laboratório. É um material relativamente barato, estético. Então, dos materiais estéticos, brancos da cor do dente, é o material mais barato. Material estético restaurador definitivo mais barato. Então ela serve muito bem para Inlay e para Onlay, seja de qual maneira ela for obtida, seja direta ou laboratório. Quando bem indicada, bem executada e bem tratada pelo paciente, elas duram bastante. Mas, para coroas, a resina composta, acho que, dependendo, é ainda um pouco forçado a sua indicação. Elas, por terem propriedades mecânicas inferiores, às vezes menores do que o próprio dente, ela pode falhar. Estou falando de coroa. Inlay Onlay, quando bem indicada, bem executada, e bem conservada pelo paciente, elas duram bastante. Agora, para coroa, se elas forem feitas dos métodos convencionais, seja ela semidireta ou feita no laboratório, ela pode ter algumas restrições. Eu ficaria mais tranquilo em indicar ou recomendar para meus alunos ou meus colegas para fazer, se o paciente ou o dentista definir de comum acordo com o paciente, fazer coroas e resinas posteriores, que se faça pelo método do CAD/CAM, fresada. Aí sim.
Porque as pastilhas ou os blocos de resina composta vindo de fábrica são mais resistentes. Então elas vêm feitas de fábrica, elas foram feitas, aquelas barrinhas de resina composta já prontas para serem utilizadas, elas foram feitas em condições ideais. Então não tem bolhas, polinização, o grau de conversão foi alto, então elas têm uma resistência maior do que a restauração obtida por fresagem, tem resistência maior do que as restaurações feitas no modelinho, seja pelo dentista, seja pelo protético. Aí sim, uma coroa posterior de resina composta, fresada, aí eu sinto firmeza. Eu posso indicar. Apesar de não ser o meu material de escolha para coroa no dia a dia. Para a ponte fixa de resina composta, aí já é forçar. Pode ser talvez para uma restauração provisória que tem que durar um pouquinho mais, um acabamento melhor. Pode até ser, mas eu não indicaria. Talvez uma ponte fixa provisória da própria resina acrílica mesmo seja mais previsível. E um outro material, eu já falei do metal, da resina composta e a zircônia. A zircônia, ela não tem como ser indicada, ser um material de confecção para inlay only, devido à retenção mecânica que ela exige. Porque a zircônia, ela não ela é um ácido não sensível. Não tem como fazer uma adesão química ou até mesmo mecânica à zircônia. Ela precisa de retenção mecânica, como o metal. Ela não tem adesão. Então precisa de preparos retentivos. Por isso que inlay only de zircônia não dá muito certo, porque elas não têm muita retenção. Então, ela é indicada para coroas e até pontes, porque ele tem um alto grau de dureza. Para vocês terem uma ideia, a resistência à flexão da zircônia pode chegar a 1.000 a 1.200 megapascais. Isso é 5, 6, 7, 8 vezes maior. A resistência mecânica da zircônia é maior do que o dente. Então, eu acho meio temerário. Eu não vejo muito sentido em fazer uma coroa posterior em zircônia. Ela é bonita, ela é estética. Antes ela não é tão estética assim. Ela era antes um branco opaco. Hoje em dia existe zircônia um pouco mais translúcido. Ela aceita maquiagem, fica mais bonito, mais estético. Mas ela tem uma propriedade mecânica que eu acho que é exagerada, muito forte. A zircônia é um material... existem dois materiais realmente biocompatíveis na odontologia, em que há possibilidade de haver até uma adesão de tecidos moles à superfície de zircônia e titânio. São os dois materiais mais biocompatíveis na odontologia. A zircônia é um ótimo material biocompatível, só que muito duro. Então, você coloca um dente em zircônia num paciente que é muito bruxismo, então ele vai colocar um dente muito resistente contra um dente natural, por exemplo, 5, 6, 7 vezes mais resistente. Então ele pode causar, talvez possa causar prejuízos aos dentes, antagonistas, às vezes até adjacentes. Então, a zircônia, eu vejo muito ela como eu falei numa live anterior, como coping para bloquear o fundo escuro. O melhor função, a melhor indicação para zircônia, eu acho que é para fazer abutment o pilar intermediário, pilar personalizado de implante. Aí sim, eu acho, principalmente na região anterior, que ele é estético. Aí eu acho que é assim, uma excelente indicação para a zircônia. Mas para coroa, ponte, eu acho que existem materiais melhores. Então eu falei dos metais, eu falei da resina composta, eu falei da zircônia, e eu vou falar agora do material que a gente mais utiliza, que a prótese mais utiliza
atualmente, apesar de que a resina composta está ganhando cada vez mais adeptos, né, que preferem a resina composta como material restaurador indireto posterior. Mas a cerâmica, então? A cerâmica, pelas suas propriedades mecânicas, suas propriedades ópticas, a estética, ela é um excelente material para poder fazer restaurações posteriores, inlay, onlay, coroas posteriores, às vezes até ponte, né? Até o segundo premolar ela é indicada. Ponte envolvendo molar de cerâmica pura já não é indicada. Então a cerâmica para material posterior ela é excelente. Ela tem adesão, né? Então você consegue condicionar essa superfície interna da cerâmica para promover a adesão. Ela tem um custo relativamente baixo, né? Ela tem propriedades, né, como eu disse, ela é muito estética, e propriedades mecânicas, apesar de ser 2 ou 3 vezes mais resistente que o dente, ela é um excelente material, né, que a gente pode indicar sem problemas para a região posterior. Apesar de que essa característica da cerâmica de ser talvez 2 ou 3 vezes mais resistente que um dente, em termos de propriedades mecânicas, está levando alguns profissionais, principalmente os profissionais que estudam ou participam, né, dessa filosofia da biomimética, que é escolher materiais que têm propriedades mecânicas mais semelhantes ao dente, biomimética, um dos princípios da biomimética. Eles têm preferido mais restaurações indiretas posteriores feitas em resina composta. Então, esse é talvez uma dicotomia que está existindo. Cada vez mais profissionais da cerâmica, mas cada vez mais profissionais estão preferindo a resina composta como material restaurador, devido a essas características que eu falei. Mas a cerâmica, então, ela possibilita, dependendo, por exemplo, tabletops, que o pessoal está muito utilizando hoje em dia para poder recuperar a DVO, dimensão vertical de oclusão. Então você pega lá uma lâmina de cerâmica de 0,5, 1 milímetro, ela é um material, apesar da cerâmica ter boas propriedades mecânicas, é um material que se você pegar a cerâmica fora da boca, ela é frágil. Se você bater o martelo nela, ela é frágil. Mas quando ela adere ao dente, por uma cimentação adesiva eficaz, como eu falei em uma live aí para trás, ela se torna um corpo único. Então ela fica bem resistente. A cerâmica possibilita isso, devido à sua capacidade de adesão. Então quando ela é bem cimentada ao dente, ela fica muito resistente, mesmo com uma espessura pequena. Então a cerâmica ela tem várias vantagens, vários aspectos que possibilitam ou que resguardam o dentista para a sua indicação. Os critérios para a indicação de escolher qual tipo de material, nós temos alguns que a gente deve prestar atenção. Pensar lá no planejamento, qual material que nós vamos utilizar. Isso, claro, tem que ser escolhido lá no início, no planejamento, lá na fase inicial. Não dá para ser no meio, pode até que seja, mas pelo menos na hora do preparo, até a hora do preparo cavitário, precisa escolher qual tipo de material vai ser utilizado. Porque os preparos são diferentes dependendo do material. A espessura de material, né, que cada tipo exige, uns mais, outros menos. Por exemplo, o metal. O metal tem características de preparo cavitário bem distintas. O metal, como não tem adesão, ele precisa de retenção mecânica. Então, tanto a inlay, quanto a onlay, quanto a coroa, precisa de características de preparo, que são bem distintas, para poder prever uma retenção, para essa peça não ficar soltando, porque ela não consegue ter uma cimentação adesiva. O metal não tem como aderir um cimento ao metal. Você pode ter uma adesão micromecânica, uma retenção micromecânica bem pequena.
para o metal. Então, por isso que as características do preparo têm que ser bem distintas. Mas ela pode, devido às suas propriedades mecânicas, a espessura desse metal pode ser pequena. Se for níquel cromo, 0,3 milímetros de espessura suporta bem uma carga de mastigação em dente posterior, por ela ser bem resistente. Mas dependendo do material, precisa de uma espessura maior. Se for uma ligada de ouro, mais ou menos 1 milímetro de espessura é o suficiente para prever uma boa resistência a esse material para que ele dure. Então, se for uma resina composta, lá no critério de escolha do material, no preparo, uma resina composta precisa de 1,5, 2 milímetros de espessura para ter uma resistência. Já que ela é um material não tão resistente, precisa de uma espessura maior de material para poder ter a sua durabilidade. Então, para a resina composta, tem que desgastar mais um pouquinho o dente para ter resistência. A cerâmica, se ela for prensada, tipo IMEX, que é o tipo mais utilizado, é uma referência para a gente. Ela precisa de 1 milímetro de espessura. Então, tudo isso tem que ser pensado lá no planejamento, qual o tipo de material, quanto de desgaste eu vou ter, quanto de dente que eu tenho disponível para poder desgastar. Talvez eu tenha que aumentar, recuperar a DVO ou não. Então, existem alguns critérios de escolha de material. Um deles é o fator desgaste, quantidade de desgaste, tipo de preparo. Um segundo fator para poder escolher o material, o custo. Claro, isso todo paciente quer saber quanto que ele vai pagar. Ou grande maioria dos pacientes quer saber quanto que ele vai pagar. Então você tem os custos. Talvez o metal, tirando a liga áurica, talvez seja de menor custo. A resina composta também tem um custo reduzido. Está bastante promissor as resinas compostas impressas. Tipo essa impressora de resina de modelos está se imprimindo restaurações em resina composta. Então você faz um projetinho CAD, CAM lá e imprime resinas de alto teor, de carga inorgânica, que tem uma boa resistência mecânica. Então o custo do material é importante. Você tem os metais, tirando a liga de ouro, que aumenta bastante, que o laboratório costuma cobrar o peso da restauração, que vai mais de R$200 uma grama de liga áurica. Isso eleva o custo do material. Resina composta é um material dos materiais estéticos de menor valor. A cerâmica, dependendo do laboratório, claro, você tem um custo um pouco mais elevado. A zircônia, devido ao material, ao equipamento necessário para a sua obtenção, tem que ser sempre a zircônia, a restauração de zircônia tem que ser obtida pelo sistema CAD/CAM, então o custo aumenta. Então nós temos o critério de escolha dos materiais de coroa, lá no seu planejamento, é o tipo de preparo, o tipo de desgaste que vai ser necessário, a estética, o tipo do paciente também. Você tem que analisar o paciente, sentir na anamnese, sentir a sua feição, a forma do rosto, a sua musculatura. Quando o paciente morde, o maceta pula assim, o maceta hipertrofiado, o paciente tem bruxismo, uma mordida muito forte. Às vezes o material é tão indicado assim, dependendo do material. Eu pensaria muito antes de indicar para esse tipo de paciente que tem uma mordida muito forte, uma coroa de resina composta, por exemplo, que dentre os materiais estéticos é o menos resistente. Por outro lado, também, eu não indicaria esse paciente um material muito duro, paciente que tem uma mordida muito forte, músculos de elevadores da mandíbula bem hipertrofiados, paciente bruxisômono. Então, esse paciente que tem uma mordida muito forte, também indicar um material muito resistente, tipo a zircônia, talvez eu não indicaria. Porque no sistema estomatognástico, nós temos 4 elos de resistência. Não tem aquela história do elo mais fraco da corrente é o que vai dar problema? Então nós temos dente, periodonto, ATM e músculos. 4 elos da corrente. Então se você coloca um material muito resistente, tipo a zircônia, então você coloca um dente muito forte nesse paciente.
Então, o elo da corrente do dente é muito forte. Então, pode dar problema. Não estou falando que vai dar problema, mas se aumenta a chance de dar problema no periodonto. Não vou falar que um reflexo, né, na TM no músculo, mas talvez um reflexo de uma coroa muito dura no paciente muito bruxismo pode ser um trauma oclusal, né, uma perda óssea localizada, né, devido ao trauma oclusal alto impacto, devido ao material muito resistente. Né. Então são critérios que você tem que ter para escolher o melhor material restaurador. Nenhum material ele atende todos os requisitos para todos os casos e todos os pacientes. Mas eu quero fazer só cerâmica em todos os pacientes. Pode até ser o cerâmica talvez é o material mais versátil, mas talvez não seja indicado para todos os pacientes. Há pouco tempo atrás, né, com essa onda do metal free, colegas meus vindos da área da metalocerâmica, vindo da área dos metais, ainda tinham receio em fazer coroas posteriores em cerâmica pura. Por cultura mesmo, cultura odontológica. Hoje em dia já se aceita, né? Como eu falei, eu estava falando da cerâmica ser um material bem difundido, talvez um dos mais versáteis. Hoje em dia, sim, tranquilamente podemos indicar fazer restaurações posteriores, coroas em primeiro molar, segundo molar. Até há algum tempo atrás, não muito longe, alguns colegas tinham resistência ou medo de indicar cerâmica, não confiavam tanto assim. Mas a cerâmica, houve um grande desenvolvimento do material, né? A sua engenharia química, né? Foram colocados cristais dentro da sua estrutura, cada vez aumentando a quantidade de cristais. E o grande salto da cerâmica foi colocar cristais que se interligavam dentro da estrutura. Daí nasceu o disilicado de lítio. O disilicado de lítio, o IMEX, foi um salto na odontologia restauradora estética, porque a gente conseguia fazer um material, um restaurador cerâmica pura, que podia fazer inlay only. Antes do IMEX, do disilicado de lítio, né, que foi a Empress 2, não era possível fazer restaurações metal free de inlay only coroa. Coroa tinha que ser metal cerâmica, metal, substrato e cerâmica por cima. Então a grande sacada da cerâmica foi ter cristais de disilicado de lítio que estão interligados dentro da sua estrutura. Antes os cristais estavam soltos dentro da estrutura da cerâmica. Aí a virada, né, de qualidade da cerâmica foi que esses cristais começaram a ficar interligados entre eles, aumentando, dobrando ou quase triplicando a resistência mecânica. Então foi por isso que as lentes de contato são possíveis, porque e mais confiáveis. Ainda assim, é possível fazer cerâmica estratificada, lente de contato de cerâmica estratificada, mas aí foi melhor no processo de adesão, que ele fica resistente. Tá? Aquela história, né? Lente de contato fora da boca é fácil de quebrar, agora depois do contato fica resistente. Mas a popularização, a massificação das lentes de contato foi muito devido ao aumento da propriedade mecânica da cerâmica, do disilicado de lítio, do IMEX, Empress 2 IMEX. Graças a ele, que revolucionou aí a restauração estética. E o pai da lente de contato, o professor Pascal Magne, vai estar aqui no congresso. Nós vamos ter a honra de poder assistir uma aula deles. Pois é, pessoal, então é isso que eu tinha para falar na live de hoje. A gente estou fazendo lives mais curtas. E mais uma vez eu convido vocês para participar da imersão 100% online, 100% gratuita, que você pode se inscrever lá na minha live, lá na bio do meu Instagram. Então você vai lá no meu perfil, na bio, tem lá, inscreva-se na imersão 100% online, 100% digital, que vai acontecer no dia 2 de abril, às 20 horas, no domingão, 20 horas, onde eu vou ensinar os primeiros passos, né, para você dominar as técnicas de coroas, não só de coroas, mas de coroas, inlay only e dentes posteriores. Ok? Então, 2 de abril.
Amanhã eu vou assistir, né, um dia de congresso e à noite nós vamos fazer a última live da semana, ok? Então, até amanhã, um bom descanso e tchau, tchau.